Olá, você seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Sedentarismo 169. E hoje o tema com Daniela de Oliveira, psicóloga, atleta, ex-atleta de natação, praticante de Tai Chi Chuan, de meditação, de musculação, e eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de educação física. Vamos falar hoje de saúde mental e o sedentarismo, Daniela. Saúde mental e sedentarismo. Tem alguma coisa relacionada um ao outro? Estão extremamente relacionados, né? Na verdade, tem tudo relacionado. Falo que a gente separou mente e corpo, mas a gente não contou para eles que eles se separaram. Então, eles continuam funcionando juntos, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, as nossas emoções são padrões musculares, né? E a gente sabe que as nossas emoções ou bagunçam o nosso cérebro ou ordenam ele, né? Então, quando uma onda emocional aparece, às vezes a gente fica tomado por ela, né? E a gente chama isso de ficar desmotivado, mais motivado, menos motivado. E a atividade física, quando a gente coloca o nosso corpo para trabalhar, quando a gente ensina um movimento para o nosso corpo, quando a gente não é para o nosso corpo, né? Quando a gente nos ensina um movimento, né, para nós mesmos, um jeito de fazer algo, a gente libera uma série de hormônios, a gente coloca toda uma atividade, todo um metabolismo em ação que influencia diretamente nisso que a gente chama de saúde mental, nos nossos estados de humor, né? Então, os nossos estados de humor, eles estão extremamente ligados à maneira como a gente faz as coisas, ao nosso movimento físico e também ao que a gente come, né? Então, as duas coisas integradas. Excelente. Claro, se a gente comer mal e ficar obstipado, por exemplo, for pouco para o banheiro, tem um termo que pouca gente associa, que a gente fica mal-humorado, né? Porque a gente fica enfesado, cheio de fezes. Precisa ir no banheiro para melhorar o astral. Está tão ligado que, às vezes, a gente não se dá conta que a palavra enfesado significa cheio de fezes, e quando vai para o banheiro melhora. Então, não é uma piada, é uma verdade fisiológica que reflete na parte emocional, em como nós nos sentimos. Mas não é só isso. Tem aqui um site que eu estou aberto, que invocou essa temática, dizendo que uma revisão de pesquisa feita por pesquisadores na Universidade de Deakin, não sei se é assim que pronuncia, Deakin, na Austrália, apontou ligações entre o estresse emocional e as longas horas que as pessoas passam em posições quase imóveis. Aí tem tudo a ver com sedentarismo. E um monte de coisa que a gente já falou em episódios anteriores, se você estiver chegando agora, e você sempre fala, e também acabou de falar, né, Dani, que as nossas emoções, elas estão nos nossos músculos. Ou seja, se está se sentindo mal, indisposto e está trabalhando muito tempo sentado, como a maioria dos trabalhadores não braçais, levanta e faz um pouco de movimento, vai até a cozinha, chega a garrafa d'água, que você vai se sentir um pouco melhor. E preste atenção em como você está sentado, o que você está fazendo com você muscularmente também, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, né, fica aquela, mas eu não sou doido, então por que falar de saúde mental? Não precisa, né? A gente tem um certo preconceito ainda de que saúde, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de alguma loucura ou de algum transtorno, de alguma doença. Na verdade, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de satisfação com a vida, de bem-estar percebido, de qualidade de vida, né? Então, envolve isso, e qualidade de vida e bem-estar subjetivo, veja bem, né? Bem-estar é um conceito subjetivo, sou eu que sinto quanto eu estou no meu bem-estar ou não, né? Então, isso é muito importante para nós, né? E isso tem a ver, sim, com atividade física, tem a ver com o movimento, aquilo que não se movimenta, aquilo que é parado morre,
né? Movimento é vida, movimento não só é vida, como traz vida também. Você falou coisas muito legais que vale a gente pontuar aqui. O intuito de fazer você sair do sedentarismo é sempre legal que você ouça esse conteúdo ou assista pedalando, fazendo alguma coisa, que é um jeito de dar um show no sedentarismo. Quando a gente fala em qualidade de vida, é indefinido. Eu tenho qualidade de vida, mas ela é boa ou ruim? Ela é alta ou é baixa? Quando a gente fala em bem-estar, eu tenho muito ou tenho pouco? Onde eu estou numa escala de 0 a 10 em sensação de bem-estar? Assim como autoestima, né? As pessoas confundem alto com alta. Você pode ter alta ou baixa autoestima, estima por si mesmo. E falando aqui que quanto mais sedentária, voltando para a pesquisa aqui, para a revisão de várias pesquisas, o que quer dizer que isso chama-se uma meta-análise, quando você pega várias pesquisas e analisa o resultado delas, diz que quanto mais sedentária uma pessoa é, mais chance ela terá de sentir-se estressada ou ansiosa, podendo desenvolver até mesmo um quadro depressivo ao longo do tempo. Em corroborar, né, em comprovar o que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, o último foi estresse e o sedentarismo, o penúltimo, na verdade, e ratifica aqui o que a gente tem trazido nesse contexto que vivemos atualmente. Veja que a ansiedade e a depressão, né, nesse contexto, são as duas doenças que a OMS tem classificado como as doenças mais incapacitantes do mundo hoje, né? E que estão extremamente ligadas com o fato da gente não se mover, né, da gente não se mexer, da gente ficar inclusive numa posição, né, não só numa posição física, mas numa posição de que a gente não consegue fazer, né, ou que a gente se coloca como paralisados diante da vida, né, e na vida a gente pode encontrar o nosso ritmo, né? Nem todo mundo precisa fazer a mesma atividade física, nem todo mundo precisa fazer do mesmo jeito, nem todo mundo precisa seguir o mesmo ritmo, né? Então, eu acho que como é importante a gente poder encontrar uma proximidade, né? Encontrando quais são os nossos ritmos na vida, né? O que é importante para mim, para que estou fazendo isso, com que ritmo eu vou fazer, em que tempo, né? Como eu vou organizar a minha vida, como eu vou organizar a minha rotina. A organização de rotina dá para a gente um lugar emocional. A organização da rotina, né, contém um tanto das nossas emoções, e nisso, nesta organização, entra, sim, a atividade física. Essa Barros Silva agora aqui, olha só, a gente, quem sabe, faz ao vivo, embora a gente sempre disponibilize o conteúdo gravado, e esses desencontros de acabar um compromisso ou outro, curiosamente, o dia dessa gravação, o mundo parece que está desconectado, as principais ferramentas de comunicação estão funcionando muito mal, e certamente a Andressa tentou mandar alguma mensagem, mas vamos voltar para cá, vamos para o conteúdo. Andressa, depois você pega tudo aí, mas fala para a gente como que as pessoas podem combinar a atividade física, que a gente já falou, mas qual tipo de dieta acaba favorecendo a saúde mental no sentido de ter mais disposição, ficar menos preguiçosa e, principalmente, não ficar obstipada, não ficar enfesada, que a gente já falou aqui um pouquinho. Faz muita diferença. Olá para todos, desculpem o desencontro, mas desencontros levam a encontros também. Então, estou aqui. A gente recomenda bastante, não se esqueçam sempre, a água é fundamental, claro, tem que ter uma quantidade ideal para o seu peso de corpo, a recomendação mínima é de 35 ml por quilo de peso, e aí cada um faz as suas contas com o seu peso do corpo, essa é a ingestão líquida mínima no dia. Se você faz exercício, e obviamente isso aumenta, porque a gente tem sudorese, mas a alimentação é ideal que a gente evite aqueles... Bom,
sabemos como nos sentimos após comer uma feijoada. Aquilo não é à toa. Então, assim, feijoada é um exemplo negativo, porque, na verdade, se você conseguir comer só um pouquinho dela, ainda vai. Mas as pessoas Adoro acabam feijoada. meio que o pessoal se joga de cabeça e come a rodo, assim, o negócio sempre é uma pratada braba, não é? Ninguém consegue comer, porque é muito bom, a gente gosta, é nossa história, não come pouquinho, e aí é que mora o problema. Então, assim, a gente se sente cansado, meio letárgico, assim, porque o corpo está precisando usar toda a energia para fazer a digestão daquilo. Pensando na quantidade de gordura e carboidrato desse alimento, desse prato, também levamos ao ponto de quantidades excessivas de carboidratos simples. Podemos falar aí uma macarronada muito densa, pizza, enfim. São alimentos que normalmente não nos dão muito ânimo, principalmente para as pessoas que não têm uma prática de atividade física, porque aí também vão ter aqueles que falam, mas o Michael Phelps comia 2 pizzas por dia. E aí a gente fala, você fazia o treino dele para poder comer as 2 pizzas também? Não, então cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua realidade, seu cotidiano, a gente tem que saber disso. Por isso que dieta e treino são individuais. A gente passa um para cada pessoa, de acordo com a rotina dela, do que ela precisa, às vezes tem algum micronutriente em déficit, a gente tem que acertar isso. E aí, o ideal é que você tenha bastante legumes e verduras, a gente fala aí frutas também, fibra. Fibra é muito importante de se ter na dieta. A fibra, na verdade, vai mexer com todo o processo do digestão, trato gastrointestinal, e vai melhorar no bolo fecal com a água, que sem água também não ajuda, tanto que eu estava falando com uma paciente, a gente fala, sabe que a gente pergunta, inclusive, como são as suas fezes? Se você tem ela, se ela sai contínua, tem um desenho, um gráfico para você dizer, relatar como são as suas, porque aí a gente identifica como que está sendo a sua resposta do corpo em relação ao que você come. Claro que você tem que me dizer a verdade do que você come para poder a gente ajustar, mas enfim, fibras basicamente solúveis e não solúveis, dependendo do caso, não é aconselhado. E aí é que eu digo, a individualidade é bem importante. Tem pessoas que nem podem comer fibra, por exemplo, quem tem síndrome de intestino irritável. Então, são casos específicos, mas fibra é muito importante. E a água, eles dão, vamos colocar uma palavra assim, verdadeira, mas engraçada, eles dão um melhor deslizamento para o bolo fecal. Então, assim, você não vai ficar com o intestino preso se você tiver a ingestão ideal desses itens. Agora, logicamente, procura um nutricionista para saber o que é aconselhável, né? Ok, mas daqui a pouco você tem que dar dicas gerais aí, do tipo, você falou de micronutrientes, depois a gente dá uma pinceladinha. Falar quais são os alimentos, né? Claro, no final você precisa dizer, que tem fibra, porque todo mundo acha que comer aveia vai no banheiro, né? Fazer cocô. Se comer aveia já vai, tá tudo certo. Né? Não, mas se não beber bastante líquido, dificulta o deslizamento e não vai para o banheiro. Fica ressecado. Quando bebe mais água, fica menos ressecado. Eu falei deslizamento, que eu gosto de fazer brincadeiras e tudo, é motilidade o nome, tá, gente? Mas é legal você dar esse cunho, porque se falar motilidade, ninguém vai saber, né? Que é deslizamento. Deslizamento todo mundo entende que é o cocôzinho escorregando lá pelo intestino, deslizando, até sair. Tem os movimentos peristálticos, né? Que é aquele movimento que vai empurrando da boca até o ânus. Você pode beber água de cabeça para baixo graças a isso, por exemplo, em gravidade zero, enfim. Muito bem. Dani, vamos lá, começando a caminhar para o fim aqui. O que mais a gente pode pensar entre sedentarismo, estresse e ansiedade que a gente não tenha falado aqui, ou dar uma complementada que a fala da Andressa tenha te invocado? Bom, eu acho que aquilo que eu estava falando sobre a rotina, né, e o planejamento, é justamente para tomar cuidado, né, esse cuidado de não virar uma obrigação, né, de que se a pessoa não fizer isso causa mais estresse e mais ansiedade, mas da gente poder ter a noção,
de que a gente precisa de transições no nosso dia, né? Que a gente precisa transitar, então, de um café da manhã para o começo do trabalho, para o fim da tarde, aonde você vai colocar a sua atividade física nisso, como você vai transitar para ela. Então, a gente pensa muito pouco nas nossas pequenas transições diárias e cotidianas. Então, é bom que a gente possa planejar essas transições e planejar e colocar metas, né, na nossa atividade física e para que a gente possa nos motivar também, nos incentivar, planejando essas transições, né, para que a gente não se perca nelas. O Dani, fala um pouquinho mais dessas transições aqui. O que você está chamando de transições? Transições. Então, desde o momento em que eu acordo, né? Então, eu vou acordar, vou sair do sono para o estado de vigília, isso é uma transição. Como eu faço isso? Né? A maneira como eu faço isso vai me dizer, né? Vai dar para mim mais estresse ou menos estresse. Né? A maneira como eu respiro durante o meu dia. Então, se eu estou saindo, se eu estou focada numa tarefa e eu vou sair para fazer outra, como eu faço essa transição? Como eu faço a mudança de uma para outra? E isso vai também, isso pode me causar mais estresse ou menos estresse. E tudo isso vai gerando um efeito cumulativo durante o dia e durante a vida, né, que pode culminar nessas dificuldades que a gente está falando de não consigo praticar atividade física, não dá para mim, não tenho ânimo, não tenho vontade. Então, se a gente começa a reparar um pouquinho mais como a gente faz os nossos ritmos, né? Como está a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, né? Enquanto a gente faz as nossas atividades, a gente de verdade está melhorando a nossa qualidade de vida justamente também para a gente conseguir encaixar na nossa vida uma atividade física. Né? Gosto. Eu te provoquei porque as pessoas estão vivendo muito na frente do computador e do telefone e acreditam que a vida real também é feita de cliques, né? Não é tão rápido quanto o clique. A gente pode pedir a comida no iFood, mas alguém está fazendo, demora para cozinhar, demora para preparar, tem que ter um tempo para preparar um café da manhã, porque ele é mais gostoso, ele faz parte da natureza do ser humano, né, Andressa? Eu, para fazer minha crepioca da manhã, por exemplo, ela demora ali uns 2 minutos na preparação, 3, e uns 10 para ficar pronto. O que eu faço? Eu vou lá, estendo a roupa, eu faço, lavo a louça que ficou do dia anterior, eu vou dar uma revisada nas coisas do dia, na comida que eu já deixei pronta na noite, está tudo certo. Eu alcanço, eu escolho formas de preencher esse tempo para não ficar ali parado olhando para ela ficar pronta, porque as pessoas, curiosamente, colocam muita ansiedade para si, achando que a comida que você vai pedir no iFood é mais rápida do que fazer em casa. Não é, porque até você escolher, pedir, ela chegar mais rápido, você fazer muita coisa saudável. Diga lá, Andressa, como manter a saúde mental sob o ponto de vista da educação física ou da nutrição, que você tem as duas licenças, para a gente começar a caminhar para o fim aqui. Acredito que a gente não, assim, primordial de tudo, não se fechar. A gente precisa conversar com as pessoas, ler, desabafar, nem que você faça isso digitando, que seja, não dá para ver pessoalmente, fala, ou a ligação de vídeo está aí também. Hoje não, mas está aí. Hoje, excepcionalmente, está tudo bagunçado, mas a gente precisa, na verdade, se entender que a gente é um ser individual, mas que, na verdade, a gente não fica, não necessariamente realizado sozinho. Por isso que, bom, acho que você mesmo comentou a compra, não estou falando só de seres humanos, claro, mas a compra, o aumento de adoções e compras de animais de estimação durante a pandemia. As pessoas veem que a gente não é feito para ficar sozinho, isolado completamente. Então, o que você estiver sentindo, é bom que você fale. Seja um profissional, seja seu amigo, seja pai, mãe, as conversas têm que acontecer. Essa troca
pode ser o tete-a-tete via telefone, que seja, mas tem que acontecer. Isso daí acho que ajuda muito com a parte mental. Você falando com um professor para fazer uma aula ou falar os exercícios que você pode fazer, falando com uma terapeuta, falando com aquele amigo que trabalha no mercado, nem fala com ninguém, ele vive mexendo em números na frente de computador, você está se ajudando e ajudando ele também. Então, a gente precisa arranjar um equilíbrio das coisas, mas eu acho que hoje, na minha experiência atual, a gente precisa conversar. Acho que isso é fundamental. Muito bem, muito bem. E aí, Dani, quer complementar alguma coisa ou começamos a caminhar para o fim, nos deduramos o que fizemos ou faremos? Podemos caminhar para o fim, dedurando o que fizemos ou o que faremos. Eu acho que nós somos seres sociais, né? Então, eu acho que tem esse outro fator também da atividade física que colabora muito para nós, para a liberação de serotonina, né? Para a liberação de ocitocina, né? Que é o hormônio da comunidade, vamos dizer, o hormônio do abraço, que também é liberado quando a gente faz atividade física, ou seja, é um hormônio extremamente relacionado ao bem-estar e à felicidade, né? Ou seja, a gente está em comunidade, a atividade física dá isso para a gente, né? Esse lugar de grupo, esse lugar de pertencimento, isso é extremamente importante para a saúde mental. Só tinha este adendo para fazer e já vou me denunciando aqui que hoje eu nadei e fiz uma musculação. Muito bem. E aí, dona Andressa, o que fizeste? Yes, musculação, gostei. Eu fiz um pouquinho de agachamento, algumas caminhadas, mas razoável, nada de esforço. Mas agachamento eu gosto bastante, né? Já falei aqui 1000 vezes. Então, hoje eu consegui realizá-los, foi muito bom. E eu disse que, né, você pediu para falar alguns outros exemplos de alimentos que contenham fibras, não só a aveia, só para poder o pessoal tomar nota aí. Pensa que, tudo bem, você pode não gostar, mas o quiabo tem muita fibra. A abobrinha tem médio, a manga tem, não, nem se fala, né? A gente come manga e depois fica com os negócios tudo presos no dente, querendo arrancar, então você já tem uma referência daí, o abacaxi também, a laranja, se for consumida in natura, né? Não vai lá, espreme, faz um suco e coa lá, né? Não, ou você faz o suco e toma com os gominhos, ou você, melhor ainda, come a laranja. Os gominhos, tudo aquilo, o sumo dela é bastante rico em fibra, claro. Então, assim, imagine que tudo que você tente... compare com a batata. Você cozinha, esmaga e ela vira uma pasta, sem nenhum problema. A mandioca não é bem assim. É um pouco mais difícil disso acontecer. Então, assim, tudo que você tem a dificuldade de fazer virar um creme sozinho, tem um pouco mais de fibra na sua composição, então é recomendado que seja ingerido. E folhas todas, por favor, sempre. Cruas ou não, folhas. Muito bom. Escarola, alface, tudo. Olha, a couve da feijoada, ó, tá vendo? Nossa, eu sempre, quando tem... Não vou sempre, não sou a fanática da feijoada, eu gosto, mas depende. Tem dia que não dá vontade. Mas metade do meu prato sempre é couve, que eu amo couve. Ontem Eu mesmo como comi feijoada todo sábado porque eu sou disciplinado, porque se fosse por paladar, comeria fácil. Adoro. Comeria fácil. Minha pequena também. Eu gosto muito da couve. Muito bem, eu fiz um treininho de musculação, hoje treino de costas e braço, que o meu atual coach passou, os meus professores aqui, cada hora estou fazendo treino de um deles para aprender com eles e para avaliar o trabalho, tenho aprendido muito mais que avaliado, uma boa demais, e foi o que eu fiz. Então, para garantir sua saúde mental, é bom que você coma fibras, folhas à vontade, os alimentos com fiapinhos, aveia também, beba muita água e principalmente dê um show no sedentarismo.